Paz. Vamos iniciar aí nosso estudo. Hoje nós vamos começar aí com a aula 13. Eliseu, um profeta atencioso. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que estamos aqui reunidos na Tua presença, para adorar o Teu nome, para aprender mais de Ti. Que o Senhor venha capacitar a minha vida e usar-me, Senhor Jesus. Falar através de mim, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nós estamos agora na história de Eliseu, né? Nós vimos lá que Eliseu, logo depois que Elias sobe, ele então pega a capa de Elias, ele volta no Jordão, né? Abrindo o Jordão, assim como Elias tinha feito. E aí, quando ele chega lá na cidade, né? Muitas pessoas começam a questionar para ele sobre onde estava Elias, e ele falava sobre o arrebatamento de Elias, mas por ninguém nunca ter escutado sobre isso, as pessoas meio que desacreditaram nele, né? E aí os outros profetas que estavam lá foram procurar Elias, e aí perceberam que realmente Elias não estava mais em lugar nenhum, e ele também foi motivo de chacota de uns garotos que foram devorados por uma ursa, certo? Isso foi o contexto do que nós vimos na aula passada. Agora a gente vai ver sobre esse lado de Elias, sobre ele ser um profeta atencioso. Aí diz assim, ó: Deus está à procura de pessoas com qualidades morais e com caráter íntegro. Esse é o ponto inicial, a partir do qual Deus passa a moldar e capacitar seus escolhidos para a obra que tem em mente. Então, a pessoa ela tem que ser íntegra. Ela precisa ser íntegra. E ela tem que ter umas qualidades específicas que Deus olha o coração. Certo? Então, Eliseu, ele representa bem esse princípio. Afinal, o que Deus viu em Eliseu? Primeiro, ele viu um homem amoroso, que deixou tudo pelo ministério, mas não deixou de amar e honrar os seus pais, como nós vimos em 1 Reis 19, 20. Lembra? Ele estava lá trabalhando no campo, quando ele ia chamar ele fala: só deixa eu me despedir dos meus pais. Ele vai lá, se despede dos pais, destrói tudo que ele tem, e aí segue Elias. Então ele deixa tudo, porém ele mostra o carinho e o amor que ele sentia pelos pais, indo se despedir dos pais dele. Viu um homem espiritual que abriu mão dos seus interesses para buscar os interesses de Deus, como a gente viu em 2 Reis 2:9. E quando lhe foram oferecidas riquezas terrenas, ele preferiu as riquezas de Deus. Isso está em 2 Reis 13, de 13 a 14. Eu não coloquei muitos versículos dessa vez assim escritos, para vocês lerem depois com mais calma, para a gente poder otimizar um pouco mais o tempo, tá? Então essas referências sobre Eliseu estão nesses versículos aí que nós vimos. E também Deus viu nele um homem atencioso e prestativo, capaz de transpor os tabus dos seus dias, para atuar em favor até mesmo dos proscritos e desamparados. Então aqui nós vamos ver esses 3 itens no desenvolver da nossa aula, né? Nós vamos ver aí como que ele foi atencioso, como ele foi justo, né? E como ele foi prestativo, mesmo para transpor aquilo que as pessoas mais rejeitavam, né? Nós vamos ver o caso da viúva aqui, o que aconteceu com ela quando ela tem as suas terras tomadas, né? Que as viúvas elas perdiam os direitos com seus maridos, elas não conseguiam ter voz, elas não eram ouvidas. E ela precisava que alguém a escutasse. A gente vai ver como que Eliseu foi importante na vida dela. Então, primeiro, nós vamos ver aí Elias, um profeta solidário. 2 Reis, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, ó: Eliseu mandou que Gease dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Então vamos entender quem é essa mulher aí que está falando nesse texto. A sociedade de Israel era sobremodo injusta em relação às mulheres e crianças, vetando-lhes até mesmo os direitos e privilégios garantidos por Deus ao seu povo. Então, mulheres e crianças não eram nem contados, né? Quando a gente vê a contagem das pessoas, contam sempre os homens, as mulheres e as crianças não são contadas. Eles não tinham muitos direitos, não tinham privilégios, eles não tinham nada a favor deles. E mesmo em tempos de avivamento espiritual, elas eram vistas como seres inferiores, impedidas de participar dos cultos, das assembleias e das festividades religiosas. Imagine, então, numa época de apostasia, em que o temor de Deus havia desaparecido. Numa época em que cada um fazia o que queria, ignorando por completo as leis de Deus. Então já era difícil para as mulheres e para as crianças.
ainda mais na apostasia se torna mais difícil ainda. Quando as pessoas viviam do jeito que elas queriam, elas tinham abandonado totalmente os princípios de Deus, as leis de Deus. Imagine então como não era para essas mulheres e para as crianças nessa época, né? Era muito pior ainda, porque elas eram totalmente ignoradas, eram deixadas de lado. Eliseu ele era compromissado com Deus, não com as tradições. Por isso ele não se calou frente à injustiça, nem se deixou mudar pela teologia deturpada daqueles dias. Em seu ministério, mais do que no de qualquer outro profeta, a mulher foi valorizada e seus direitos foram respeitados. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, de Tiago 1:27. Então a gente vê que em Tiago 1:27 fala sobre a importância que você deve dar às crianças e às viúvas, né? E Eliseu, que vivia antes do Novo Testamento, antes dessa parte de Tiago, ele já tinha isso no seu coração, sobre ter essa justiça com essas pessoas também, que eram tão injustiçadas na época. Foi naquele difícil contexto que a esposa de um seminarista ficou viúva. Como herança, o aprendiz de profeta deixou-lhe 2 filhos para criar e uma dívida para saldar. Então, ela tinha lá 2 filhos, uma grande dívida que ela teve que assumir, que aí vem uma situação. A mulher e as crianças não tinham tanto valor, mas na hora que ficava viúva e tinha dívida, aí lembrava que existia aquela mulher. E ela teria que se virar para pagar. Ali eles não tinham dó. Como a mulher ela era tratada de qualquer jeito, então eles iam lá e cobravam sem dó, falavam de qualquer jeito mesmo. E nós vamos ver aqui como que foi a situação. Ó. Não havia pensão, não havia seguro de vida, não havia ninguém para ajudar aquela mulher. Por isso não tardou surgirem os abutres do lucro fácil, ávidos para confiscar-lhe os filhos com as bênçãos da lei, da injusta lei que transformava um devedor num objeto comercial de seu credor. Então, ali eles não se importaram que a mulher era uma mulher. Eles foram lá e foram atrás dela para poder cobrar e querer tomar os seus filhos para serem seus escravos. Porque existia uma lei que falava que durante 6 anos deveria ser escravo, né? E eles foram lá para cobrar dessa mulher. Não tinha ninguém que fosse a favor dela. Tudo estava contra ela. O credor da narrativa, ele tinha o direito de escravizar aqueles meninos por um período de até 6 anos. Isso está lá em Êxodo capítulo 21, versículo 2, que fala sobre o tempo, né, que a pessoa era escrava e no 7º ano ele seria liberto. Então, até durante 6 anos, esses meninos poderiam ser escravizados para poder cobrar essa dívida da mulher. Ainda que a dívida em questão fosse insignificante, não importava o tamanho da dívida. Não importava, eles não estavam nem aí se a dívida era grande ou se era pequena, o que eles queriam era cobrar, tirar tudo daquela mulher, tirar os 2 filhos que ela tinha. Tal injustiça já havia sido veemente condenada por Deus, pelos lábios do profeta Amós, lá no livro de Amós, capítulo 2, do verso 6 ao 8. Mas a sorte da ganância fez mofar a consciência daquela geração. Então, vamos relembrar, nós estávamos ali vivendo um tempo de apostasia. Então, ninguém se importava com as leis de Deus mais. Eles faziam o que eles queriam, o que eles achavam que era conveniente para eles. Se havia algo escrito que fosse a favor deles, eles topavam fazer. Mas se era algo que não condizia com o que eles queriam, eles descartavam. E é assim que eles viviam naquele tempo. E aí nós tínhamos, então, um grande problema para essa mulher. O que ela poderia fazer? Ela não tinha mais a quem recorrer. E aí, não tendo mais a quem recorrer, a pobre viúva apelou ao profeta Eliseu. Apesar de saber que ele também não possuía recursos financeiros, ela confiava que ele encontraria em Deus uma saída para a crise. Ela sabia que Eliseu não poderia fornecer o dinheiro para pagar a dívida, mas ela sabia que Eliseu era um homem de Deus e que em Deus ela poderia ter alguma vitória. Ela poderia ter algo positivo para ela, porque ela cria que Deus era poderoso. Ela tinha tudo isso dentro dela, que Deus era poderoso e poderia mudar a história dela utilizando a vida de Eliseu. Então ela vai até Eliseu e pede socorro. E aí o que acontece então? O azeite ele era uma mercadoria muito apreciada em Israel. Ele servia como alimento, como medicamento, como cosmético, combustível e para fins religiosos. O azeite ele tinha um valor muito grande naquele tempo. Ele podia ser utilizado para muitas coisas. E aí, o que acontece? Aquela mulher ela demonstra o seu valor por meio da fé
e por meio de um especial empenho para vender rapidamente o produto e saldar suas dívidas. Eliseu, ele multiplica o azeite da viúva. E através da multiplicação daquele azeite, ela faz a venda de todo o azeite de uma forma rápida e consegue saldar a dívida e salvar os seus filhos. Né? E aí nós vamos ver, nós tivemos uma comparação de Elias com Eliseu. O último milagre de Elias, que foi abrir o Jordão, foi o primeiro de Eliseu, que foi abrir o Jordão, certo? Um dos milagres que Elias fez foi multiplicar o azeite e a farinha de uma mulher, lembra? E agora Eliseu, ele faz o quê? Multiplica o azeite da mulher. Exatamente como ele falou que queria a porção dobrada do que Elias tinha, algumas coisas que Elias fez, Eliseu também faz, para mostrar que o poder de Elias também estava sobre Eliseu, que era o poder que Deus havia dado. Então nós vemos aí algumas repetições de coisas que ambos fizeram. E aí, nesse caso, a viúva, então, ela consegue salvar os seus filhos, ela consegue saldar a dívida e ela consegue ter a paz que ela precisava, né? E aí nós vamos continuar vendo aí o que mais que ele fez, né? Ele foi um profeta muito prestativo. Lá em 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 8 ao 37, nós vamos ver uma outra situação com uma outra família que Eliseu teve contato. Na cidade de Sunem, perto do mar da Galileia, havia uma senhora casada com um próspero fazendeiro que se mostrou generoso para com o profeta, dando-lhe boa acolhida em sua casa, e até construindo um quarto extra, especialmente para hospedá-lo em suas passagens por lá. Ela tinha tudo o que precisava, mas não tinha uma coisa que ela desejava muito, que era um filho. Então, agora nós estamos vendo um outro caso de uma outra mulher. A primeira era uma viúva que não tinha nada. Agora nós temos uma mulher que tem um marido, tem dinheiro, porque ele era um fazendeiro, tinha suas riquezas, porém ela não tinha o filho. Era o que ela mais desejava. Então, para ela, não importava tudo que ela tinha. O que importava para ela era esse desejo que ela tinha no coração de ter um filho. E aqui nós vemos como eles eram solidários com Eliseu também, né? Construíram até um quarto para Eliseu, para que ele pudesse se hospedar toda vez que ele passasse por lá. Eles acolhiam bem o profeta. E em Israel, a ausência de filhos era sempre motivo de chacota e desprezo. E ainda que o marido fosse estéril ou demasiadamente velho, a culpa sempre recaía sobre a mulher. Como nós vimos, né, a mulher era sempre injustiçada. Então não importava que a condição de não ter filhos era do marido. Quem seria injustiçado e quem seria o motivo de piada era sempre a mulher. E ali, ela tinha esse desejo no coração de ter um filho. A sunamita, apesar da tranquilidade financeira, ela carregava sobre si esse imenso desconforto. Eliseu, por sua vez, retribuiu a generosidade intercedendo pelo milagre de um filho, e Deus concedeu-lhe essa graça. Então Eliseu, ele intercede por ela, e ela consegue ter o filho que ela tanto quis. Isso se torna um motivo de alegria, só que em alguns anos, alguma coisa vai e acontece, e o filho dela adoece, né? Então, passado alguns anos, aquela criança adoeceu gravemente e acabou falecendo nos braços da mãe. Ela, que no início duvidara da promessa de Eliseu, ela tinha uma dúvida das promessas que Eliseu tinha feito de que ela poderia ter um filho. Agora ela estava amadurecida na fé e podia crer na restituição miraculosa do seu filho perdido. Ela podia crer que algo poderia acontecer depois do milagre que ela já tinha recebido. Então, através do primeiro milagre, amadureceu aquela mulher na fé. E aí ela, através da morte do filho dela, ela pôde ter lá dentro do coração dela uma certeza de que alguma coisa poderia ser feita ainda pelo filho. E aí ela agiu rapidamente no sentido de encontrar o profeta, e nem contou ao seu marido o que havia ocorrido, na certeza de que Deus resolveria a questão antes que a tragédia viesse à tona. Ela tinha plena convicção de que Deus poderia resolver o problema dela, porque resolveu da primeira vez. O sonho de ter um filho aconteceu, então ela sabia que Deus tinha poder para mudar mais uma vez a história dela. E ela vai até Eliseu então. Aí Eliseu deixa tudo o que estava fazendo para vir em socorro da mulher e da criança. E ao chegar na casa, ele fez duas coisas. Ele clamou a Deus e tentou aquecer aquela pequena vítima, né? Então Eliseu, ele usa o próprio corpo para aquecer o corpo da criança, para que a criança pudesse voltar à vida. E Deus devolve a vida àquela criança, né? Então nós vemos aí o segundo milagre que Deus opera através da vida de Eliseu na vida da mesma família. O primeiro foi ter o filho nascido e o segundo foi ter o filho renascido, né? O filho dela nasceu duas vezes. Ele nasceu do ventre e nasceu da morte. Ele voltou da morte.
Então nós vemos aí 2 milagres que aconteceram para aquela família que foi super solidária com Eliseu. E aí passaram-se mais alguns anos, e novamente Eliseu mostra-se atencioso voltando à casa daquela mulher sunamita. Então nós temos aí a terceira vez que Eliseu vai intervir naquela família, né? Especialmente para alertá-la quanto ao longo período de fome que estava por vir sobre Israel. Então ele alerta aquela família sobre a fome, e aí, seguindo o conselho do profeta, aquela família pega tudo que tem e vai mudar lá para a terra dos filisteus, até que passasse todo esse período de fome. Mas aí, quando ela volta para sua casa, as terras dela haviam sido invadidas. Só que aí tinha um problema. Agora a sunamita era viúva. Aí nós voltamos ao estado da primeira mulher. Sunamita estava viúva com um filho. E as mulheres e as crianças eram o que eu tinha falado para vocês no começo? Eles tinham algum direito? Eles eram ouvidos? Não era. E o que ela tinha, que era aquelas terras, foram invadidas. E aí aquela mulher, então, ela precisava fazer alguma coisa e ela vai pedir uma audiência com um rei. Só que ela não estava sendo respeitada, ela não estava sendo ouvida, ela estava tentando fazer com que os direitos dela fossem retornados e ela tenta pedir audiência com o rei. Só que Deus é tão misericordioso com aquela mulher, que o rei, ele estava tão interessado nas coisas de Eliseu, e aquela mulher, ela teve contato direto com milagres de Eliseu na vida dela. E aí o rei resolve ouvir aquela mulher. Olha como Deus é maravilhoso. Eliseu não precisou se apresentar lá. O fato dela ter contato com Eliseu e ter vivenciado milagres através da vida dela, da vida dele, foi o suficiente para que o rei quisesse ouvir aquela mulher. E aí o que acontece? Pela providência de Deus, justamente na hora em que a sunamita estava tentando uma audiência com o rei, esse se mostrava bastante interessado nos grandes feitos de Eliseu, e isso influenciou positivamente em sua petição. Olha o que acontece lá no versículo 6 de 2 Reis, capítulo 8. O rei pediu para que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos sobre Eliseu. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Olha que bênção. Olha que maravilhoso é isso. Eliseu faz 2 milagres diretos na vida dela, que é o filho. E o terceiro é indiretamente através da vida daquele homem. Pelo fato dela confirmar tudo que Eliseu tinha feito, o rei ficou tão encantado que restituiu tudo para ela, até aquilo que ela não estava lá para ver acontecer. Deus foi tremendo na vida dessa mulher. Essa mulher, a gente pode dizer que ela viveu o milagre do começo ao fim da sua vida. Todo o tempo Deus esteve com ela. E sabe o que foi mais importante nisso tudo? A mulher, ela não tinha fé de que ela teria um filho. E ela amadureceu tanto na fé que ela conquistou até todos os direitos dela de uma forma indireta, porque ela sabia quem era Deus. Porque ela sabia quem era Deus. Não foi por causa dela saber quem era Eliseu. Foi porque ela sabia quem era Deus. Eliseu, ele foi um instrumento nas mãos de Deus através da vida daquela mulher, para usar na vida daquela mulher. Mas ela sabia principalmente que Deus era poderoso e Deus era soberano. Porque às vezes em que ela vai atrás de Eliseu, ela não vai atrás de Eliseu porque ele era Eliseu. Ela vai através de Eliseu porque Eliseu era um homem de Deus. E ela acreditava que Deus poderia fazer grandes coisas na vida dela através da vida daquele homem. E ainda hoje, o critério de seleção que Deus usa para aqueles a quem deseja usar é o mesmo. Deus, ele olha o nosso caráter em primeiro lugar. Qual é o caráter que você tem se apresentado diante de Deus? Ele olha a sua integridade. Você tem sido íntegro diante de Deus? Ele olha a sua disposição, a disposição para dizer o sim no momento em que Ele te chama. E em quarto lugar, a sua maturidade. Ontem na pregação eu falei uma coisa, que Deus tem grandes coisas para todos nós, mas às vezes nós não recebemos porque ainda nós não estamos preparados para receber por falta de maturidade. E Deus, ele olha se nós estamos maduros. Ele precisa observar a maturidade do seu povo, a integridade do seu povo, o caráter do seu povo. Aí sim ele vai usar essas pessoas. Se você quer ser usado por Deus, tenha um caráter, uma integridade, uma disposição e uma maturidade que se alinhem com Deus. Esteja prontos para dizer sim ao Senhor e viver aquilo que Ele pediu para você viver em obediência. Sem obediência não adianta. A obediência é o passo principal.
A capacitação com os dons sobrenaturais é um benefício que só Deus pode conceder, mas é preciso que mantenhamos a base. Você não precisa chegar e falar assim, eu tenho que ter o dom. Você tem que ter disposição, caráter, integridade e maturidade. O dom quem trabalha em você é Deus. Você tem dessas 4 coisas, o restante deixa com Deus, que Deus vai te usar. O problema é que às vezes a gente inventa muita desculpa, né? Eu não vou falar do amor de Deus porque eu não sei falar, eu tenho vergonha. Tenha disposição, amadureça na presença do Senhor, muda o seu caráter, seja íntegro, que Ele vai te usar sim, Ele vai abrir a sua boca. Eu estava falando para os meus alunos ontem que vieram aqui no culto, eu sou uma pessoa extremamente tímida, e ninguém acredita nisso. Eu tive que fazer teatro aos 14 anos porque eu não conseguia falar com as pessoas. Eu era isolado, eu me isolava na sala de aula que eu tinha vergonha de falar com alguém. Até hoje, se algumas pessoas que estão muito próximas a mim percebem, que é dificilmente eu chegar em um grupo e conversar, mais ou menos as pessoas que vêm até mim para conversar comigo. Aí eu acabo desenrolando a conversa. Mas eu, para chegar na pessoa, nossa, eu tremo muito. Inclusive aqui eu estou me tremendo todo para falar. Mas isso é uma coisa que Deus ele começou a trabalhar em mim, porque eu tive disposição de dizer sim para Deus. Eu aprendi a dizer sim para Deus. Porque eu sei que Ele vai me usar. É Ele, não sou eu. E eu estou nas mãos dEle para fazer o que Ele quer que eu faça. E no momento em que Ele falar que eu deva parar, eu paro. Isso é Ele quem decide, não sou eu quem vou decidir. Então é importante nós estarmos dispostos, que Deus ele vai usar. O ID, isso é importante vocês saberem, o ID é para todos. Todos fomos chamados para ser profetas às nações. Lá em Mateus, nos livros dos evangelhos, quando Jesus ele vai subir, ele deixa o seguinte recado para todos nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide não foi somente para aquelas pessoas que estavam ali, esse ide é para todos nós. E esse todo o mundo não significa que você precisa necessariamente viajar por todo o mundo. Esse seu id de todo mundo pode ser o seu bairro, pode ser a sua família, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua própria casa, se você não tem alguém dentro da sua casa convertido. Isso também é o id por todo mundo. Você precisa cumprir o id de alguma forma. Isso é uma regra que Jesus deixou. Antes dele subir aos céus, ele falou isso. E assim, não adianta falar assim, mas o que Jesus fez por mim? Deu a vida. Deixou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Acho que ele já te deu tudo. Não precisa de mais nada. O mínimo que você tem que fazer é ir. É o mínimo. É cumprir o ID, é cumprir o chamado do Senhor. Eliseu, ele realizou prodígios fantásticos, sim. Mas isso era um dom de Deus. É como eu falei, não era Eliseu, mas era aquele que estava acima de Eliseu, que era Deus. Era isso que a mulher via. Ela enxergava que Deus estava usando a vida de Eliseu. Por isso que ela foi até ele. Não era porque Eliseu era Eliseu, mas porque Eliseu era um homem de Deus, era capacitado por Deus. Sua grande virtude, no entanto, foram a sensibilidade, a imparcialidade, a solidariedade e a prestatividade. Ele foi completamente imparcial. Em nenhum momento ele pensou, é uma mulher, é uma criança, eu vou deixar de lado. Não, muito pelo contrário. Em todo momento ele não olhou para a pessoa. Ele simplesmente fez o quê? Fez aquilo que Deus falou que ele deveria fazer e fez. Ele foi imparcial. Ele não ficou medindo quem era a pessoa, o que aquela pessoa queria. Ele simplesmente olhou e falou, Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, independente de quem vier a mim. E foi o que ele fez. E nós vamos ver mais para frente outras pessoas a quem Eliseu também ajuda. Levaram ele a transpor os preconceitos da sua época para, em nome de Deus, tornar-se bênção em aflitos, desamparados, abatidos e injustiçados. Eliseu ele foi uma bênção na vida de todas as pessoas, independente de quem eram as pessoas. E nós devemos, assim como Eliseu, fazer o mesmo. Nós devemos ser imparciais, fazer a vontade de Deus independente das coisas. É uma coisa que nós vimos ontem, né, que a gente falou o exemplo de Jonas. Jonas ele vai até Nínive para pregar, mas ele não vai para pregar a Nínive porque ele quer ver Nínive convertida. Ele vai para pregar a Nínive porque ele queria ver Nínive destruída, né? Ele foi fazer o que Deus mandou, mas o coração dele estava voltado para ver a destruição daquela cidade. Nós devemos estar imparciais, devemos ir. Por mais que você pense que a pessoa não tenha salvação, Deus a olha com amor, e ele acredita que ela será salva.
através da sua vida. Por isso que Ele confia em você de pregar a palavra dEle. Amém? É isso, pessoal. Obrigado, Jesus. Que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, nos tornar, Senhor Jesus, com um caráter e integridade dignos a Ti, que possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz e dizer sim, e que possamos amadurecer cada vez mais a Tua presença, que sejamos marcados, ó Pai, por um novo contigo, em nome de Jesus. Abençoe o culto, a pregação, os louvores, tudo que acontecer neste lugar, em nome de Jesus. Amém.